Bem, pessoal, outra coisa que eu também achei interessante da gente comentar é justamente os tipos de adubação, certo? Então, logicamente, sempre lembrando que vocês, lógico, são muitos alunos, são de diferentes áreas, eu vejo os comentários de vocês, da área de saúde, de outras áreas, né? Então, que às vezes trabalham com contabilidade. Então, vários de vocês têm diferentes tipos de entendimentos, mas alguns termos da agricultura, da agronomia, às vezes vocês não vão dominar, certo? Então, assim, para adubação, nós temos alguns tipos de adubação também, né? Diferentes e com diferentes finalidades, certo? Então, por exemplo, adubação de base, que seria uma adubação de base, é uma adubação que a gente chama de, ou também adubação de fundação, certo? Geralmente, ela é feita com adubação fosfatada. Lógico, não estou falando nem da correção do solo com relação à calagem, mas sim já a adubação em si. Por exemplo, para o eucalipto, geralmente você faz essa adubação fosfatada e você faz também a uma certa profundidade. Você utiliza um subsolador e coloca essa adubação aí mais ou menos 40 centímetros de profundidade, que como vocês vão saber também em algum momento do curso, o fósforo é um adubo que ele é imóvel no perfil do solo. Então, a raiz precisa interceptar esse tipo de adubo para poder absorver, certo? Então, por isso que tem, vamos dizer, essa adubação ela é feita assim, justamente a adubação de fundação ou adubação de base. Nós temos as adubações de cobertura, que, vamos dizer, como funciona a adubação de cobertura? Uma adubação de cobertura ela funciona de acordo com a necessidade da planta. Imagine o seguinte, para cada momento de crescimento da planta, ela vai precisar de uma quantidade específica de nutrientes. Esses nutrientes eles vão variando de acordo com o crescimento. Então, por exemplo, na época de desenvolvimento da planta, eu vou necessitar de um perfil de adubo. Quando ela está frutificando ou próximo da frutificação, eu vou ter outro perfil de adubo, certo? Então, as adubações de cobertura, elas vão variar de acordo com isso. Então, eu tenho a primeira cobertura, a segunda cobertura, a terceira cobertura, a cobertura anual que se faz depois do estabelecimento da cultura, principalmente das culturas frutíferas. Aí não, aí tem uma normatização, eu passo a adubar uma determinada quantidade anualmente. Mas até chegar nesse ponto, eu passo por várias adubações de cobertura. Tem as adubações foliares, né, que às vezes elas são feitas justamente com adubos que são diluídos, né, que tem uma solubilidade. Existem adubos que não são tão solúveis, então fica mais difícil fazer esse tipo de aplicação, que é justamente via foliar, certo? Então, quando você sente a necessidade, né, geralmente são micronutrientes também específicos para determinado tipo de ação, e aí você vai utilizar esses adubos via foliar, certo? E para onde existe, né, para onde tem necessidade, para onde se consegue fazer, tem também a fertirrigação, que a fertirrigação é quando você, através da água de irrigação, você manda também os nutrientes, certo? Então, você, em vez de você estar, como se diz, em vez de você pegar um granulado e aplicar, ter o trabalho de levar, parcelar esses quantitativos planta por planta, você pode pegar na sua água de irrigação, você vai levar esses nutrientes, certo? Então, você conduz esses nutrientes, dilui esses nutrientes numa caixa d'água ou em algum local próprio para esse tipo de mecanismo, e aí você dilui e você, através por também outros sistemas, ou sistema de injeção, ou sistema de Venturi, né, que existem vários sistemas também para você colocar esse adubo via água de irrigação, então você consegue fazer adubação também. Então, os diferentes tipos, né, de adubação que a gente tem, que a gente pode ter, ou que a gente pode citar aqui, e às vezes você não vai saber, ou como você, a maioria, não digo a maioria, mas alguns de vocês não vão conhecer algum desses termos, então, quando for citado, então você já lembra que esse tipo de afirmação ou esse tipo de função que cada uma dessas adubações vai ter, beleza?